É verdade. Sempre nos falaram que a Idade do Gelo era como o vídeo que a gente assistiu, né? Mas e se eu te falar que possivelmente era desse outro jeito? Pois é. Houve um lugar na Europa, em plena era glacial, né? Onde nos contam que metade do mundo estava sob o gelo, mas não era assim, né? E era um lugar, inclusive, que está perto do Círculo Polar Ártico, mas não estava coberto de neve. O nome é Doggerland, ou Doggerland, né? O Doggerland, né? E com certeza é pouquíssimo conhecido pelas pessoas, né? Eu acho que quase ninguém ouviu falar sobre esse lugar, mas ele é conhecido sim pela arqueologia, pela ciência arqueológica, né? Por quem se interessa, na verdade. Especialmente em Europa, os países que estão perto da região, eles têm estudado bastante ultimamente, como a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a Dinamarca, os países escandinavos, né? Mas o que era esse Doggerland e como foi descoberto? Pois bem, olha, os pescadores da região ali, né, que é a Irlanda, a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, os países escandinavos, a Dinamarca, eles continuamente encontraram desde tempos antiquíssimos, né? Na hora que pescavam e pegavam de volta as redes, né? Eles encontravam artefatos que sempre chamavam a curiosidade, né? Restos de animais terrestres, artefatos de seres humanos, né? Pontas de lança, partes de seres humanos, né? E sempre ficou a lenda e com certeza, né? Sempre, como sempre, as lendas locais sugeriam, né? Até teve um jornal inglês que falou Atlantis da Inglaterra, né? Do Reino Unido, né? Mas Doggerland é uma região ampla, como vocês podem ver no mapa, é uma região bem grande, né? Que era praticamente todo o norte da Europa, né? Do lado da França, um pouco da Alemanha, Dinamarca, né? O mar Báltico, né? Não existia praticamente nessa época, a não ser eram pequenos rios, tá? E alguns lagos, obviamente. Mas Doggerland era tão grande e tão especial que alguns autores falam que era o coração da Europa. E isso aqui chama atenção para você. Sempre nos falaram que a Idade do Gelo, né, até filmes e tudo, né, foi uma idade dura, que o mundo ficou praticamente congelado quase até o Equador, né, mas não foi assim. Não foi assim. Doggerland floresceu bem no meio né, da última idade glacial, que é chamado pela ciência acadêmica, né, mas só teve uma, né, dessa magnitude que foi logo após o dilúvio, tá? Mas modernamente, como é que a gente sabe Doggerland e como que a gente tem esse nome, né? Mas aqui tem uma data aqui, em setembro, a noite de setembro do ano 1931, o navio de pesca Colinda estava navegando 25 milhas ao largo da costa de Norfolk, que é mais ou menos no sul da Inglaterra, olhando para a Europa, tá? Na Inglaterra, perto de Lehman e Overbanks. Banks. Esses bancos já nos chamam a atenção. Banks é porque banco de areia mesmo. Então, aquela região, a profundidade do mar é bem pequena, entendeu? No Mar do Norte. Arrastões como Colinda operavam arrastando redes pelo fundo do mar, pegando tudo em seu caminho: peixes, conchas, algas marinhas e outros. Enquanto a tripulação levantava a sua rede de uma profundidade de 120 pés, o capitão do barco, Pilgrim Logwood, notou um grande bloco de turfa entre a captura deles, né? O que é turfa, gente? É um pedaço de limo, plantas, né? Deve ser um pedaço grande, né? Quando ele bateu com a sua pã para quebrá-lo e jogá-lo ao mar, ele bateu em algo duro, que mais tarde lembrou soar como um metal batendo. Após o exame, Lockwood notou um objeto incomum embutido na moita desse. Tinha uns 8,5 polegadas de comprimento, com uma borda farpada, e parecia se assemelhar a algum tipo de arpão pré-histórico esculpido em osso ou chifre. A sua descoberta logo alteraria o campo da pré-história europeia, moderna. Sempre temos uma tendência a achar que toda a ciência nasce no 1800 para cá, né? Mas não foi assim não, tá? Moderna.
e abriria as portas para uma vasta paisagem agora submersa, escondida sob o Mar do Norte. Após o fim da última Idade do Gelo, ela se tornou o coração de gerações de caçadores-coletores europeus que antes de desaparecer sob o mar há 8.000 anos, segundo eles, que é muito menos, tá? Provavelmente uns 5.000 anos, tá? Hoje, este mundo perdido é conhecido como Doggerland ou Dogaland. Em 1931, resumindo, né, pescadores descobriram um arpão pré-histórico de 21 centímetros de comprimento, feito de osso com decorações ornamentadas em suas redes de arrasto. E foi datado em 11.000 anos. Essas datas são importantes também porque as coisas não batem, tá? Não batem muito bem. Devia ter só pescadores e caçadores e recoletores naquela época, né? Mas aparentemente não era assim, tá? Em 1988, a coisa é recente. 88 parece longe, mas não, é recente. Na história, na ciência, é recente, tá? Um machado de disco de pedra do Mesolítico foi recuperado. Por muito tempo, no entanto, Doggerland pareceu muito aparente. Aqui eu quero chamar a atenção a alguma coisa. Tem várias histórias de ilhas, né? Ilhas que aparecem e desaparecem, inclusive a Ilha Brasil. Tá? Essa aqui é interessante, um dado interessante. A Ilha Brasil é uma ilha lá para a Irlanda, tá? Do outro lado, que aparecia e desaparecia. Vários exploradores chegaram na ilha, viram que era coberta de floresta e tudo, mas hoje não tem a ilha. Tá? Então, esse nome Brasil, inclusive, é o anterior à chegada, né, dos portugueses aqui na América. Tá? Então, o Brasil não é pelo pau-brasil, não é pela brasa, pela cor, não, não, não. É porque aquela ilha era magnífica, florescente, né, cheia de animais e florestas, né? Riquíssima. Então, isso pega o nome aqui para a nossa terra, tá? Então, o material recuperado por aquelas expedições revelou uma paisagem pré-histórica bem preservada, que, com base na expansão preliminar do material, deve ter abrigado uma floresta pré-histórica. Aqui chama a atenção, gente, 11.000 anos, é mais ou menos a data que nos falam, que foi o pico da última Idade do Gelo, né? Segundo a ciência acadêmica, né? Só teve uma grande Idade do Gelo, teve esse aí, causada pelo descontrole do dilúvio, tá? Então, olha só, nesse pico, tá? Tinha uma floresta maravilhosa. Veja o mapa, gente. Onde que está Doggerland, tá? Praticamente pertíssimo do Círculo Polar Ártico. Isso aqui me chama atenção, porque a história não cabe. A história contada, essa aqui é a história oficial. A história que se ensina em pequenos círculos, tá? Ainda que isso aqui são artigos de jornal e tudo, mas são pequenos círculos que estudam. A maior parte das pessoas é contada como nos filmes, né? Você viu a Idade do Gelo, tal, desenhos, né? Mas praticamente Europa, metade dos Estados Unidos coberta de gelo, não foi assim. Bem nesse tempo, Doggerland estava lá, tá? Com florestas quase tropicais, cheias de vida, que alguns autores falam que foi o coração da Europa. Mesmo nesse tempo foi o coração da Europa, e cheio de vida, e serviu de passagem, tá? Que nós vamos ver depois para quê, né? Porque é o que vai quebrar um pouco aqui essa história de que eram simplesmente Neandertal semi-brutos correndo pela paisagem, o que não foi. A recuperação a recuperação de artefatos de pedra não só demonstra que essas paisagens eram habitadas, mas também que os arqueólogos podem, pela primeira vez, prospectar indícios de ocupação humana nas águas mais profundas do Mar do Norte, tá? Com alguma certeza de sucesso. O trabalho prosseguirá agora para refinar nosso conhecimento do contexto mais amplo dessas descobertas e planejar novas expedições para explorar essas paisagens pré-históricas ocultas. Ou seja, no coração do Mar do Norte, que hoje exploram bastante petróleo e gás natural, por que será, né? Florestas, animais riquíssimos, hoje petróleo, onde o mar é gelado. Hoje, se você cair lá, dura poucos minutos, tá? Foi o coração da Europa, no meio da Idade do Gelo. A região do Mar do Norte é a que está ao norte das Ilhas Britânicas, né? E ao norte também da Holanda, indo já perto do Mar Báltico, né?
É uma região que hoje é uma região bastante difícil de se morar, mas também é muito rica em hidrocarburos. É de aí que as Ilhas Britânicas extraem petróleo, gás natural, que abastece grande parte das Ilhas Britânicas e parte da Europa, né? Então, como poderia então, naquele lugar, ter havido uma vida florescente, né, com vales, com florestas e assentamentos humanos? Um dos grandes problemas que nós temos em interpretação hoje é que nós tentamos interpretar a história dentro da nossa perspectiva. Ou seja, o Mar do Norte hoje é frio, é inóspito, é dificilíssimo de morar. Se você cair nas águas geladas do Mar do Norte, não dura muitos minutos. E tentamos pensar que no passado, né, sempre foi assim. Então, e do mesmo jeito, nós interpretamos outros momentos da história pensando em nosso tempo, a nossa temperatura, nosso clima, a nossa maneira de pensar, os nossos valores. Então, esse é um grande erro de interpretação. O que nós temos aqui à mão são duas opções. Ou você interpreta o mundo pensando que tem grandes lacunas, grandes momentos que a gente não sabe nada, ou se interpreta o mundo e a história e até a geografia, né, e os movimentos sociais dentro de uma perspectiva que te explica que o mundo não tem muito tempo, na verdade. Mas isto aqui, nós podemos encontrar isto aqui, evidências científicas desses fatos? Faz algumas décadas, os restos de um homem foram descobertos na fronteira da Áustria e a Itália. E depois de fizeram estudos, descobriram que era um homem da última idade do gelo. O nome dele é Otzi, o nome dado para ele era Otzi, né? Mas a gente não soube muito mais sobre ele até faz pouco tempo, quando fizeram um mapeamento genético. E descobriu-se que ele estava emparentado, né, com os nativos das ilhas da Sardinha e até com as pessoas, né, os habitantes da Irlanda, né? E isso aqui nos dá uma ideia mais ou menos do que era o mundo nessa época e uma ideia também uma amostra que nos fala que na última idade do gelo, quando Doggerland estava acima das águas, o mundo não tinha somente brutos nas planícies atrás de mamutes, caçadores de mamutes e outros animais, e simplesmente caçadores e coletores. Não. Eram grandes construtores já. Na Sardinha, nos mapeamentos genéticos, que são uma ferramenta fantástica hoje em dia, não são a última palavra, obviamente, mas é uma ferramenta muito importante. Dá para perceber mais ou menos vários momentos de assentamento humano, né? Os mais antigos são lá para o centro da ilha, né? E já as pesquisas deles mesmos falam que depois disso ficaram um bom tempo isolados. A interpretação que nós fazemos aqui dentro da interpretação histórica, tá, e criacionista é que esse assentamento ficou isolado porque o mar Mediterrâneo voltou ao ser mar, né? Ele recebeu esses habitantes quando não eram mar, quando eram planícies baixas com alguns corpos de água, e depois que ele voltou a ser mar, eles ficaram isolados, tá? E está ali gravado no DNA deles. E esse Otzi, a familiaridade dele, né, nós podemos rastrear até a região do Cáucaso, não é verdade? Até as estepes, né? As estepes lá do sul da Rússia, tá? Ou a Anatólia, né? Aquela região da Anatólia. Então, essa região sempre volta para a gente, né? É engraçado que naquela região da Anatólia, do sul da Rússia, tem uns montes chamados Ararat. Isso me lembra alguma coisa, né? Alguma história ali que o pessoal ele está vendo na genética, ele está vendo inclusive na língua, tá? Nas famílias linguísticas, tudo nos leva àquele lugar, né? Tudo nos leva àquele lugar. O que aconteceu no Ararat, gente? Mais ou menos
6.000 anos atrás. O que aconteceu naquele lugar, né? Um pouquinho menos, né? Pois é, nesse lugar começou a vida novamente, mas tudo bem. Voltamos aqui. Algumas construções lá na Sardinha, tá? Que eles são chamados de umas construções redondas, muito interessantes, né? Daqui a pouquinho vamos para lá, mas agora nós vamos lá para o norte do Reino Unido, tá? Na Escócia. Na Escócia, não, tem umas ilhas lá acima, se você vê o mapa, né? Parece que tem um rastro de ilhas pequenas. Uma dos grupos de ilhas são as Settlers. E lá, numa delas, tá? Tem uma construção chamada Duntarlabain, mais ou menos em inglês hoje é Carloway Broad, tá? E é uma construção redonda. Eu tenho um vídeo aqui, se vocês procurarem por aí, sobre as construções após o dilúvio, né? Nós temos basicamente dois tipos de construção, as redondas e as piramidais, tá? O que é bastante sugestivo, porque é redonda, né? Ninguém sabe, na verdade, por que é redonda até agora. Mas ela aparece em vários momentos da história. Possivelmente, tá? E pela mesma estrutura de uma construção redonda, é porque ela é melhor em tempos em que o clima é difícil. São redondas e semi-enterradas, tá bom? Bom, ninguém sabe sobre estas construções, quem construíram. Os povos mais antigos que a gente conhece nas Ilhas Britânicas, especialmente no norte, são os Picts, os homens azuis, né? Eles se pintavam todos de azul, eram muito primitivos, nem cavalos tinham. Guerreiros, aguerridos, os romanos tiveram muito trabalho para poder pacificá-los, mas não conseguiram. Eles fizeram um muro, o Muro de Adriano, o qual eu visitei no norte da Inglaterra, e que também não aguentou, porque depois os Picts eles continuaram fazendo incursões, né, no que hoje é a Inglaterra. Então os Picts eles dizem claramente que eles não foram os autores dessas construções, tá? Nas ilhas Settles, mas estão lá, tá? Ninguém sabe, é um dos mistérios, né? É um dos mistérios, vocês podem ver lá nas fotos, são um dos mistérios. Ninguém sabe para que é e por que, e olha o tamanho, né? E são várias. Fora as outras construções que são semi-enterradas e também circulares. Talvez nem foram enterradas, né? Na Sardinha, tá? Sardenha, né? Nós também temos, olha esses exemplos aqui, né? Nós também temos as mesmas construções circulares, né? Olha só as fotos aqui. Então, aí nós nos perguntamos, tem alguma ligação entre os dois? Aparentemente tem. Geneticamente tem, tá? Porque os irlandeses e os escoceses estão ligados, né, aos povos ali do sul do Cáucaso, né? E os da Sardinha, os mais antigos, estão ligados também ao povo que vem ali perto, né? Na Anatólia, né? Então eles são mais ou menos da mesma região chegando, tá? Dentro da interpretação criacionista, esses povos se espalham após o dilúvio, que eles ficaram aqui naquela região e começam a se espalhar, né? Eles devem ter passado pelo que hoje é o Doggerland, o que foi Doggerland, que é o Mar do Norte, o canal inglês, né? O Canal de la Mancha em espanhol, eles passam por ali, mas também entram para os lugares do Mediterrâneo e eles constroem essas construções redondas. Por quê? Lembrança da Torre de Babel, pode ser, ou moradas que eram mais agradáveis dentro de um clima, né, semi-enterradas, circulares, dentro de um clima tão atroz que foi a Idade do Gelo, né? Foi muito frio, mas mesmo assim tivemos florestas, como vocês sabem, florestas maravilhosas no Doggerland. Pois agora surge a pergunta, e como era Doggerland? Nós temos uma ideia, né? Alguma ideia nós temos, mas pelos restos que nós achamos hoje, inclusive houve uma exposição, né, o ano passado, na Holanda sobre isso aqui, mas eles falam de condições paradisíacas, né? Nas camadas sedimentares eles encontraram, diz o material, né, diz o jornal, né, o material genético de animais e plantas, o que sugere que havia extensas florestas mistas e extensas paisagens montanhosas com gado selvagem e porcos, renas e outros mamíferos,
condições ideais para caçadores-coletores da Idade da Pedra. Essa Idade da Pedra é sugestiva, né? Mas guarda aí que nós vamos falar sobre isso aí. Hoje é o Mar do Norte. Havia prados férteis e florestas por onde percorriam caçadores e coletores. A costa corria cerca de 300 quilômetros ou 186 milhas, mais ao norte, ao longo de uma área de cerca de 30 mil quilômetros quadrados. Houve um período em que Doggerland era seco e incrivelmente rico. Um lugar maravilhoso para caçadores e coletores, disse Van der Schoff, que é o curador do museu, né, na Holanda. Não era uma borda de terra ou uma ponte de terra, isso é importante. Doggerland não era simplesmente uma ponte de terra entre a Europa de hoje e as Ilhas Britânicas e a Irlanda. Não. Era realmente o coração da Europa. Em plena Idade do Gelo, Doggerland era o coração da Europa, lá no norte. Imagina no sul. Há lições a serem aprendidas. A história de Doggerland mostra como as mudanças climáticas podem ser destrutivas. A mudança climática que vemos hoje é causada pelo homem, o que não é, na verdade não tem nada a ver, e ele mesmo prova que não é, porque se Doggerland ele foi inundada e repentinamente 2 e 3 vezes, tá? Sem ter praticamente ação humana, a de hoje não tem por que ser, né? Os efeitos podem ser devastadores, e é verdade, os efeitos podem ser devastadores em casos como esse aqui, de resfriamento muito rápido e de inundações, ou de inundações muito rápidas também. E ao final, qual foi o fim de Doggerland? Muito interessante. Os artigos científicos hoje falam de ondas monstruosas que alagaram Doggerland. Uma catástrofe apocalíptica longe da costa norueguesa pôs fim à ilha em declínio, diz aqui. Porque à medida que a água foi subindo, o Doggerland foi se inundando, mas foram sobrando algumas ilhas no meio. Inclusive o nome Doggerland é porque é uma ilha, havia uma ilha ali até faz uns milhares de anos reconhecida, né? E que sumiu, que foi a última parte, que era a parte mais alta, Doggerland. Hoje existem algumas ilhas, né? Tem as ilhas do Canal, as ilhas britânicas do Canal, entre a França, a Holanda, a Bélgica e a Inglaterra. Existem algumas ilhas. Mas aqui grandes partes do talude continental, tá? Lá na Escandinávia se separaram no mar, ou caíram no mar, né? Em várias fases durante os chamados Storegard Slides, ao longo de um trecho de 290 quilômetros. Imaginem isso aí, 3.500 quilômetros quadrados de rocha e detritos caíram na água, que formou uma onda, um tsunami, né? Um tsunami gigantesco que atravessou o mar. Nas ilhas Shetland, que estão ao norte da Escócia, dados de sedimentos indicaram uma onda de mais de 20 metros de altura. Inclusive, estas ilhas são importantes para entender por que a história não é a que nos conta. Mas eu também te adianto que essa aqui deve ter sido o mesmo momento em que o Mediterrâneo e o Báltico voltaram a ser mares, né? Porque o Mediterrâneo, nessa época, não era mar praticamente, pequenos corpos de água no meio e grandes extensões de terreno e vida, né? E civilizações dentro dessa aí. Para isso, nós temos aí as cidades submersas egípcias, nós temos os assentamentos, né? Assentamentos israelenses no litoral de Israel, nós temos as cavernas inundadas no sul da França, que provam que os seres humanos andavam livremente pelo mar Mediterrâneo. Mas temos também as lendas que contam que o mar se abriu, lembra aí? Hércules, né? Hércules abrindo as colunas, né? Foi um momento em que as águas jogaram para dentro, repentinamente para dentro do mar Mediterrâneo, que hoje, tá? Então, a ciência acadêmica fala em 500 milhões de anos, mas aqui, veja aqui, por outro lado, ela fala que já teve ondas gigantescas, tá? Faz pouco tempo, né? Para ela são 8.000 anos, para nós é muito menos, obviamente que é muito menos. Por que é muito menos, gente? Por que é muito menos? Porque tem as lendas que contam, por exemplo, que Hércules abriu as colunas, né, que é Gibraltar. Se nunca tivessem sabido, ouvido notícia dessa inundação no mar Mediterrâneo, por que se tomariam o trabalho de pensar numa lenda com um personagem Hércules abrindo as colunas,
né, que são as colunas de Hércules, né, que são duas montanhas, uma na África e outra na Europa, né, na Espanha e Marrocos, né? Por quê? Por quê? Porque alguém falou para eles. Alguém vivo 500 milhões de anos atrás? Não. Alguém vivo faz pouco tempo, na verdade, né, que viu, que testemunharam isso aqui, né? 20 metros de altura, mesmo na Inglaterra, os efeitos dessa onda ainda podem ser rastreados a 40 quilômetros da costa atual. Aqui fala assim, no final da última era glacial, o nível do mar no norte ainda estava 60 metros abaixo do que hoje, na fase final, né? As ilhas britânicas e o continente europeu formavam uma massa de terra contínua. Isso, e houve um tempo, e nesse tempo, Doggerland era riquíssimo, né? Era uma coisa maravilhosa. Agora, se você quer pensar mais um pouco ainda, olha só, nós temos construções circulares não só na Sardinha e na Escócia, nós temos também em outros lugares do mundo. E aí, o que você acha? Teve uma ligação entre eles? Na mesma época, mais ou menos, de Doggerland? Será? Um abraço.